A noite de outubro envolvia Moscou em uma umidade úmida e incômoda, daquelas que penetram até os ossos. Do lado de fora da janela do apartamento de 3 cômodos, uma chuva fina e persistente batia contra os vidros, transformando as luzes dos postes em manchas borradas de um laranja opaco. Dentro da cozinha, Vasilisa arrumava a mesa com movimentos precisos, enquanto lançava olhares furtivos para o relógio de parede. Quinta-feira era um dia diferente na rotina da família, a noite do jantar em que não importavam os compromissos, aulas, trabalho ou afazeres, todos se reuniam à mesa. Aninha, uma menina de 10 anos, loira e cheia de energia, girava em torno da mãe como um peão, tentando fisgar um pedaço de pepino fresco destinado à salada. Mãe, o papai vai chegar tarde de novo hoje? Perguntou enquanto mastigava uma cenoura que havia emprestado da tigela, balançando as pernas sem parar. Ele passou na casa da vovó Cladia. Deve estar a caminho, respondeu Vasilisa, posicionando com cuidado a sopeira no centro da mesa. Aninha, chama seu irmão, por favor. A cozinha dos Gromov não era grande, mas transmitia uma sensação acolhedora. Cortinas amarelas filtrando a luz fraca, pratos de cocloma pintados à mão nas prateleiras e um armário antigo, herança da mãe de Vasilisa, davam ao ambiente um charme que ela cultivava com orgulho. No parapeito da janela, o gato ruivo Murchik dormitava, abrindo de vez em quando um olho âmbar quando Aninha passava correndo. Foi então que Machin entrou na cozinha, um jovem de 20 anos, alto, com um ar pensativo e fones de ouvido pendurados no pescoço. O pai ligou? Perguntou, pegando os pratos com a destreza de quem já estava acostumado a ajudar. Há pouco, confirmou Vasilisa, enquanto terminava de arrumar os talheres. Ele disse que esteve no hospital visitando a Cladia Feodorovna. Como ela está? Machin sentou-se em um banco, coçando a cabeça do gato que se espreguiçava a seus pés. O Igor disse que ela está se recuperando bem. Os médicos estão otimistas. A porta da frente se abriu com estrondo. Passos pesados ecoaram pelo corredor, acompanhados pelo tilintar de chaves. Igor apareceu na entrada da cozinha. Era um homem de constituição robusta, com olhos castanhos atentos e cansados, trazendo consigo o cheiro de outono misturado ao antisséptico dos corredores hospitalares. Boa noite a todos, cumprimentou, inclinando-se para beijar a cabeça de Aninha, apertando a mão de Machin e tocando levemente o ombro de Vasilisa ao passar. Estou congelando. Esse tempo está uma praga. Vá lavar as mãos e sente-se. Tudo já está pronto, disse Vasilisa, colocando na mesa uma travessa de bor fumegante, cujo aroma laurel e endro se espalhava pelo ambiente. Igor voltou da pia, sentou-se à cabeceira da mesa com um suspiro e passou as mãos pelo rosto. Seu semblante denotava cansaço, mas havia algo em seu olhar, uma determinação que Vasilisa reconheceu imediatamente. Era a mesma expressão que ele fazia quando tomava uma decisão importante, quase sempre sem consultá-la. Bom, então, ela começou servindo a sopa com mãos firmes, embora a voz tremesse levemente. O que foi? Igor observou a família por um instante, detendo-se em Vasilisa, antes de soltar a notícia com uma naturalidade forçada, como se estivesse comentando a previsão do tempo. Mamãe recebe alta daqui a uma semana. Ela vai morar conosco. O silêncio que se instalou foi tão denso que dava para cortar com uma faca. Vasilisa ficou paralisada, a concha escorrendo devagar o caldo de volta para a sopeira. O que você quer dizer com conosco? Perguntou finalmente a voz baixa, mas carregada de uma tensão que não passaria despercebida. Igor passou manteiga no pão, como se a pergunta não merecesse sua atenção imediata. Exatamente isso. Minha mãe não pode ficar sozinha depois de uma fratura como essa. Quebrar o colo do fêmur não é brincadeira. Ela precisa de cuidados constantes, pelo menos por enquanto. Vasilisa colocou a concha na mesa com cuidado e sentou-se, fitando o marido com olhos arregalados. E você não acha que uma decisão dessas deveria ser discutida comigo? Sua voz era suave, mas as palavras saíram afiadas como lâminas. Machin e Aninha trocaram um olhar. A menina encolheu-se na cadeira, parando de balançar as pernas. O que há para discutir? Igor deu de ombros. Minha mãe precisa de ajuda. Somos sua família. É óbvio. E onde exatamente ela vai ficar? Vasilisa sentiu uma onda de indignação subir por dentro. Temos 3 quartos, o nosso, o de Machin e o de Aninha. Machin pode se mudar temporariamente para o quarto da Aninha, respondeu Igor, como se estivesse falando de rearrumar os móveis de lugar. Machin engasgou com a sopa e começou a tossir. Pai, você está falando sério? Limpou a boca com o guardanapo. Estou no 3º ano da faculdade, tenho trabalhos para entregar. Preciso do meu espaço. E onde Machin vai ficar? Vasilisa insistiu, a voz agora mais firme. No quarto da Aninha.
Um rapaz de 20 anos e uma criança de 10 dividindo o mesmo espaço. Ele aguenta, cortou Igor, franzindo a testa. Mamãe é mais importante que o conforto de vocês. E o gato? O que fazemos com ele? A voz de Vasilisa falhou. Sua mãe alérgica a pelos. Lembra como foi na última vez que ela veio? Teve uma crise. Aninha abraçou Murchik com força, como se quisesse protegê-lo. Não vou deixar o Murchik. Ele é meu amigo. Sua voz tremia, os olhos cheios d'água. Ninguém está falando em se livrar dele, Igor acenou com a mão, impaciente. Podemos fazer injeções antialérgicas, se for preciso. A medicina moderna resolve isso. Maravilhoso, Vasilisa ironizou, levantando as mãos. Então sua mãe, que precisa de tranquilidade para se recuperar, ainda vai ter que tomar remédios por causa de um gato. Não exagere, Igor bateu a colher na mesa, fazendo os talheres trepidarem. Vamos encontrar uma solução. O importante é que mamãe ficará conosco. E por que não com a Galina? Vasilisa sentiu algo se romper dentro dela, como um fio esticado há muito tempo. Sua irmã tem um apartamento de 4 quartos. A Oksana quase não está em casa. A Galina não pode. Ela está sobrecarregada com cursos e plantões no hospital. Igor escureceu o rosto. Eu não vou abandonar minha mãe. Claro, Vasilisa levantou-se da mesa, as mãos trêmulas. A decisão já está tomada. Como sempre. Sem me consultar. Mãe, Aninha chamou baixinho, os olhos brilhando. Por favor, não briguem. Não estamos brigando, meu amor. Vasilisa forçou um sorriso para a filha. Estamos conversando sobre coisas de adulto. Conversando? Igor soltou um riso seco. Parece mais que você está me dando um ultimato. Minha mãe, depois de uma cirurgia séria, deveria ficar sozinha em um apartamento vazio só porque seu gato e o conforto do Machim são mais importantes? Não distorça minhas palavras, Vasilisa elevou a voz. Estou dizendo que decisões assim se tomam juntos, não de forma unilateral. Machim empurrou a cadeira para trás e levantou-se. Vem, Aninha. Precisamos terminar a lição de casa. Mas eu ainda não terminei de jantar. Protestou a menina. Leva seu prato, disse o irmão, pegando a tigela dela e guiando-a para fora da cozinha. Murchik pulou das pernas de Aninha e seguiu os dois. O silêncio que ficou foi quebrado apenas pelo tic-tac do relógio e pelo pingar monótono da torneira mal fechada. Pensei que você entenderia. Igor olhou para um ponto além de Vasilisa, a voz cansada. É minha mãe. E nós somos sua família. Ela sentiu um nó na garganta. Mas você nem sequer achou que devia perguntar nossa opinião, porque já sabia que eu seria contra. Igor afastou o prato. Sempre foi. Contra o quê? Contra ser colocada diante de fatos consumados. Ou contra o fato de que sua mãe nunca me aceitou nem ao Machim. Lá vem você novamente. Igor bateu a mão na mesa com força, fazendo os copos tremerem. Sempre dramatizando tudo. Minha mãe é de outra época. Não foi fácil para ela aceitar uma mulher com um filho, mas ela já superou isso há muito tempo. Superou? Vasilisa deu uma risada amarga. Foi quando ela disse no meu último aniversário que eu estava bem conservada para minha idade e situação. Ou quando recusou um pedaço do bolo que eu fiz porque seu estômago não aceitava. Igor levantou-se com dificuldade. Não vou discutir isso. Mamãe vem morar aqui, e pronto. Tente aceitar isso como uma adulta, não como uma criança ofendida. Ele saiu da cozinha sem olhar para trás. Pouco depois, o som da televisão ecoou da sala. O noticiário da noite começava. Vasilisa ficou imóvel por um instante, antes de começar a recolher os pratos mecanicamente, empilhando-os um sobre o outro. Suas mãos tremiam, e a visão embaçava com lágrimas que ela se recusava a deixar cair. Vasilisa abriu a torneira com força, deixando o barulho da água afogar o soluço que subia pela garganta. Começou a esfregar os pratos com uma fúria mecânica, como se quisesse apagar não só os restos de comida, mas a situação inteira, aquela que a deixará encurralada, sem voz, sem escolha. Um prato escorregou de seus dedos molhados e estilhaçou-se na pia. O som agudo a fez estremecer. Ela congelou, olhando para os cacos afiados espalhados pela cubas, como fragmentos de algo que também se quebrara dentro dela. Algum lugar nos fundos do apartamento, uma porta bateu. Igor havia se retirado para o quarto sem sequer perguntar o que acontecerá. As lágrimas quentes e insistentes finalmente escorreram por seu rosto, caindo na água ensaboada. Vasilisa nem tentou contê-las. O ruído da torneira abafaria seus soluços abafados, e amanhã ela voltaria a ser forte pelos filhos, pela família. Mas naquela noite, ali de pé sobre os cacos do prato quebrado, permitiu-se ser apenas uma mulher cansada, magoada, mais uma vez ignorada. A noite se arrastou, interminável.
Vasilisa deitou-se na beirada da cama, cuidadosamente evitando tocar as costas do marido adormecido. Uma luz fraca do poste da rua filtrava-se pelas cortinas mal fechadas, desenhando sombras fantasmagóricas no teto. Igor respirava em um ritmo constante, com um ronco ocasional, adormecia sempre rápido, como se desligasse um interruptor. Ela, porém, já fazia 3 horas que se revirava, atenta a cada som da casa, o tic-tac do relógio na sala, o farfalhar da chuva contra a janela, o zumbido surdo da geladeira. Os pensamentos giravam em círculos, sempre voltando ao mesmo ponto. Claudia Feodorovna vai morar conosco. Aquela mulher sob o mesmo teto. Com ela. Com Machin. Vasilisa virou-se de costas, fixando o olhar no vazio do teto. A memória, como se quisesse torturá-la, começou a jogar imagens do passado em sua mente, como fotografias amareladas de um álbum esquecido. Junho de 2003. Ela tinha 29 anos, e o mundo desabou com uma ligação telefônica. Dmitry morreu. Acidente na estrada, no retorno de uma viagem de trabalho. O carro capotado, morte instantânea. Ela estava no 6º mês de gestação, com a barriga arredondada e os sonhos esmagados. Dmitry tanto queria um filho, até já havia escolhido o nome, Machin. Ele nunca conheceria o menino. Vasilisa pressionou a mão contra a boca, sufocando o nó que subia pela garganta. 20 anos haviam passado, mas a dor, com maiúscula como uma entidade viva, ainda se escondia lá no fundo, emergindo em noites como aquela, quando o sono se recusava a vir. A memória a levou então ao outono de 2006. Parque Sokolniki, folhas amarelas sob os pés. Machin, ainda um bebê, choramingava na carrinho, e de repente a roda travou. Ela, desesperada, puxava o mecanismo, enquanto o choro do filho ficava mais alto. Os transeuntes passavam apressados, desviando o olhar. Permita que eu ajude, ecoou ao seu lado uma voz masculina calma. Levantou os olhos e viu ele, alto, com olhos castanhos gentis e fios de prata nos templos. Igor não apenas consertou a roda do carrinho. Ele reconstruiu seu mundo, devolveu-lhe a crença de que a felicidade ainda era possível. 6 meses depois casaram-se. Machin tinha 3 anos. Apego-se a Igor rapidamente passou a chamá-lo de pai. E então entrou em suas vidas Claudia Feodorovna, professora de russo, postura impecável, olhar afiado por trás dos óculos de arame fino. Para que você quer um filho alheio, Igorosha? Sibilava, achando que a nora não ouvia. Arrume uma mulher decente pelos seus próprios filhos. Na época, Igor a defendia, passando o braço por seus ombros diante da mãe, firme. Eu amo os dois. E Machin é meu filho. Depois vieram as tentativas de ter um filho juntos. 2 anos de esperança, decepção, lágrimas. O primeiro aborto espontâneo, em 2009, na 11ª semana. Vasilisa ainda sentia o cheiro de cloro das paredes do hospital, o olhar compassivo do médico. Da próxima vez dará certo, você ainda é jovem. Mas não deu. Nem na seguinte nem na outra. Em 2011, 16 semanas, quase 4 meses de sonhos, e então sangue e dor. Em 2012, menos de 2 meses, e a mesma história se repetiu. Após a terceira perda, Claudia Feodorovna não se conteve. Olhou a nora nos olhos e cuspiu, sem rodeios. Eu avisei o Igor. Ela é defeituosa, nem filhos consegue ter. Vasilisa fechou os olhos, sentindo uma lágrima escorrer. Não disse à sogra que os médicos não encontraram nada de errado em seu sistema reprodutivo. Às vezes, simplesmente acontecia perdas inexplicáveis. Até que em 2013 veio o milagre. Engravidou novamente, mas dessa vez escondeu a notícia até o 5º mês, com medo de azarar. Nenhuma conversa sobre o bebê, nenhuma compra antecipada de roupinhas. Apenas consultas médicas secretas e roupas largas para disfarçar a barriga crescente. Quando finalmente revelou, Igor explodiu de alegria. Já Claudia Feodorovna apenas apertou os lábios. Vamos ver se dessa vez consegue levar até o fim. E agora aquela mulher iria morar com eles. Dia após dia sob o mesmo teto, observando, criticando, como administrar a casa, como criar os filhos, como tratar o marido. Vasilisa virou a cabeça. O relógio marcava 4:30 da manhã. Lá fora, o céu começava a clarear. Ela se levantou com cuidado, evitando acordar Igor, vestiu o roupão e saiu do quarto. A cozinha estava fresca. Vasilisa ligou a chaleira e sentou-se junto à janela, observando o pátio que despertava. Lá embaixo, o zelador de colete laranja começou sua ronda, varrendo o asfalto molhado. Uma luz acendeu-se na casa em frente. Alguém mais também estava acordado naquela madrugada. Murchik apareceu silencioso, esfregando-se em suas pernas antes de pular em seu colo, ronronando com exigência. Vasilisa acariciou distraidamente o pelo macio do gato, sentindo o nó no peito afrouxar um pouco.
você também será expulso. Pequenino sussurrou ao animal. Não caberemos todos debaixo do mesmo teto. O dia amanheceu rápido demais. Vasilisa preparava o café da manhã, evitando cruzar o olhar com o marido. Igor bebia seu café em silêncio, os olhos fixos no celular. Entre eles, uma parede de mutismo densa e palpável. Anya entrou correndo na cozinha com a trança pela metade. Mamãe, termina de trançar, por favor, pediu, oferecendo as costas. O que tem no café da manhã? Omelete com tomate. Vasilisa terminou a trança da filha com gestos ágeis. Senta-se, não esfria. Anya subiu na cadeira, mas em vez de comer, alternava olhares preocupados entre os pais. Mamãe, vocês brigaram com o papai? Perguntou baixinho. Vasilisa paralisou junto ao fogão, sem saber o que responder. Estávamos discutindo coisas de adulto, coelhinha. Igor afagou a cabeça da filha. Às vezes os adultos discutem. É normal. Mas vocês falavam tão alto. Anya cutucava a omelete com o garfo. Fiquei com medo. Desculpe, querida. Vasilisa sentou-se ao lado da filha. Não era nossa intenção assustá-la. Está tudo bem, juro. Machin entrou na cozinha, cabelo despenteado, ainda úmido do banho. Bom dia, esticou a mão para a cafeteira. Pelo jeito, nem todo mundo está tendo um. Parecia que não. Igor levantou-se da mesa. Tenho que ir trabalhar, beijou o topo da cabeça de Anya, cumprimentou a esposa e o filho com um aceno. Até a noite. A porta da frente bateu. Vasilisa expirou, sem perceber que vinham prendendo a respiração o tempo todo. O que aconteceu? Machin sentou-se à sua frente. Ouvi a conversa de ontem. A vovó vai morar aqui. Vasilisa assentiu, desviando o olhar. Papai acha que ela precisa de cuidados depois do hospital. E você é contra? Machin a observava com atenção. Não é isso, ela balançou a cabeça. É que decisões assim deveriam ser tomadas juntos, não impostas. Além disso, temos o problema dos quartos. Ele propôs que você se mude para o quarto da Anya. Está brincando? Machin arqueou as sobrancelhas. Com a minha irmã de 10 anos? E minhas aulas, meus trabalhos da faculdade? Exatamente, Vasilisa suspirou. O telefone sobre a mesa começou a tocar. Na tela piscava o nome, Galina Vassilievna. Vasilisa franziu o senho ao ver o nome na tela, mas atendeu com um tom forçado de normalidade. Bom dia, Galia. A voz de Galina Zaloca soava enérgica e objetiva, como sempre. Vasilisa, o Igor disse que sua mãe vai se mudar para a casa de vocês. Já estou liberando um quarto para ela. O quê? Vasilisa não acreditava no que ouvia. Que quarto? Perguntou, confusa. Como assim, que quarto? Galina pareceu surpresa. Na minha casa, claro. O Igor ligou ontem à noite e disse que vocês decidiram que seria melhor para a mãe dele ficar comigo. Eu até concordei. Vasilisa afundou na cadeira, tentando processar a informação. Então Igor tinha pensado na família, afinal? Será que eles haviam discutido à toa? Mas e o gato? Galina continuou sem pausas. O Igor falou que vocês poderiam levar o Murzik para um abrigo, mas eu achei uma solução melhor. Minha vizinha está precisando de um gato e... Pare! Vasilisa a interrompeu, brusca. Que abrigo? O Murzik não vai a lugar nenhum. Mas sua mãe é alérgica. A voz de Galina ganhou um tom irritado. Você acha que o bem-estar de um gato é mais importante que a saúde da sua sogra? Sabe, Vasilisa, você deveria ser mais grata. O Igor te aceitou com uma criança, cria o Machin como se fosse filho dele, e você nem quer ajudar a mãe dele. Uma onda de raiva subiu pelo peito de Vasilisa. Grata? Ela apertou o telefone com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos. Grata por ele me ter pego, como um objeto de brechó. Sua voz tremeu de contenção. Ora, Galia, não se exalte, Galina suspirou na linha. Só estou dizendo que a família deve se apoiar. Sua sogra está envelhecendo, precisa de cuidados. E você está fazendo drama por causa de um gato. Não é por causa do gato. Vasilisa notou que Anya a observava com olhos assustados e baixou a voz. É sobre respeito. Mais uma vez, uma decisão foi tomada sem me consultar. Sempre a mesma coisa, Galina arrastou as palavras. Você é muito emocional. Pense nas crianças, principalmente no Machin. Ele precisa de um exemplo masculino. Obrigada pela ligação, Galia. Vasilisa cortou o fluxo de palavras. Preciso me arrumar para o trabalho. Desligou o telefone e olhou ao redor da cozinha. Machin a observava com preocupação, Anya com confusão. Murzik se lambia no parapeito da janela, alheio ao fato de que seu destino acabará de ser discutido. Está tudo bem, mamãe? Machin tocou seu braço. Não, Vasilisa respondeu com honestidade. Mas vai ficar. Vamos dar um jeito. Levantou-se e começou a juntar a louça, mas por dentro tudo tremia.
A decisão já estava tomada. Sem ela. E mais uma vez teria que dividir o teto com uma mulher que nunca a aceitara de verdade. Pior, agora teria que assistir à influência dela sobre Anya, sobre Machine. Conseguiria protegê-los do julgamento silencioso da sogra? Conseguiria ela mesma suportar esse teste? O sábado amanheceu ensolarado, um presente raro para Moscou em outubro. Os raios de sol deslizavam sobre a mesa da cozinha, realçando as marcas na toalha de plástico gasto e refletindo no corpo polido da chaleira. Vasilisa esfregava o fogão com força, como se quisesse apagar não só as manchas queimadas, mas também os pensamentos que a atormentavam. Machine havia levado Anya para a aula de música, e o silêncio do apartamento pesava nos ouvidos. Desde a noite anterior, ela e Igor mal haviam trocado palavras. Ele chegara tarde do trabalho, quando ela já fingia dormir. De manhã, saíra em silêncio, resmungando apenas que mentira no serviço e voltaria depois do almoço. Vasilisa passou o pano com força sobre a superfície cromada como se tentasse apagar não a sujeira, mas a ansiedade que a consumia. A ligação de Galina não saía de sua cabeça. Então Igor decidirá, às suas costas, mandar a mãe para a irmã. E que história era aquela de abrigo para o Murzik? Por que ele não lhe dissera nada? A porta da frente bateu, interrompendo seus pensamentos. Vasilisa tensionou-se ao ouvir os passos do marido. Em vez de ir para a sala como de costume, Igor foi direto para a cozinha. Oi, disse ele parando na porta. Nas mãos, trazia uma sacola de papel com o logotipo de uma confeitaria que Vasilisa adorava. Oi? Ela respondeu sem se virar, continuando a esfregar o fogão, que já brilhava. Igor colocou a sacola sobre a mesa e apoiou-se no batente da porta, observando-a. Trouxe seus eclairs favoritos, disse depois de uma pausa. Os de creme pasteliro. Vasilisa finalmente se virou, enxugando as mãos no avental. Por quê? Perguntou, direta. Igor suspirou e passou a mão pelos cabelos, um gesto que fazia sempre que um diálogo difícil se aproximava. Posso fazer um café primeiro? Indicou a cafeteira turca. Acho que os dois precisamos. Vasilisa recuou em silêncio, dando espaço. Por alguns minutos, o único som na cozinha foi o tilintar da louça e o chiado da água fervendo. Igor se concentrou na cafeteira como se dela dependesse o destino do mundo. Finalmente 2 xícaras de café fumegante pousaram na mesa, ao lado de um pratinho com os eclairs tirados da sacola. Senta, Igor apontou para a cadeira à sua frente. Por favor. Vasilisa sentou-se na beirada do assento, com as mãos cruzadas sobre os joelhos. Igor acomodou-se à sua frente, envolvendo a xícara com as palmas como se quisesse aquecê-las. Eu me comportei como um idiota, começou, olhando-a nos olhos. Desculpa. Não pensei nos seus sentimentos. Vasilisa ergueu as sobrancelhas, surpresa. Em 17 anos de casamento, podia contar nos dedos as vezes em que Igor admitira um erro sem que ela precisasse arrancar a admissão dele. O que aconteceu? Perguntou. Eu liguei para Galina e disse que minha mãe ia morar com ela. Ele confirmou, desviando o olhar. Depois da nossa conversa, fiquei pensando. Tomou um gole de café. Você tem razão. Não tinha o direito de tomar essa decisão sozinho. É a nossa casa, a nossa família. Vasilisa inclinou a cabeça, intrigada. E você ligou para a irmã. Ele assentiu. Ela tem mais espaço, a Oksana quase não está em casa. Tudo faz sentido. Igor finalmente a olhou nos olhos, mas seu rosto se fechou. Só que a Galina se recusou na hora. Disse que tem cursos de qualificação, que a Oksana está se preparando para provas. E sobre o abrigo para o Murzik? A voz de Vasilisa ganhou um tom amargo. Você também falou isso para ela? O quê? Igor parecia sinceramente confuso. Que abrigo? Não falei nada disso. Balançou a cabeça. Juro, Vaz. Ela o observou com atenção. Ele parecia genuinamente perplexo. Ela ainda disse, Vasilisa baixou a voz, que eu deveria ser grata por você ter me aceitado com uma criança. Igor bateu o punho na mesa com tanta força que as xícaras tremeram. Essa bruxa murmurou entre dentes. Desculpa, Vaz. Não imaginei que ela fosse capaz de uma coisa dessas. Vasilisa sentiu a tensão dos últimos dias começar a se dissipar. Estendeu a mão com cuidado e tocou o pulso do marido. Então voltamos ao ponto de partida, disse. Sua mãe precisa de cuidados e não há para onde ir. Igor cobriu sua mão com a dele e esboçou um meio sorriso. Não exatamente, respondeu. Tenho uma ideia. E se contratarmos uma cuidadora? Minha mãe precisa de ajuda profissional, não dos nossos esforços amadores. Isso é ótimo, disse Igor, aliviado. Mas justamente por isso queremos conversar sobre como organizar essa recuperação da melhor forma. Vasilisa observou a expressão de Claudia Feodorovna. A sogra mantinha as mãos cruzadas sobre o colo,
os dedos entrelaçados com uma precisão que lembrava seus tempos de professora. Os olhos, porém, traíam uma curiosidade cautelosa. O que vocês têm em mente? Perguntou ela com um tom que não deixava claro se era convite ou desafio. Igor trocou um rápido olhar com Vasilisa antes de responder. Pensamos em contratar uma cuidadora profissional. Alguém que possa ajudar com a fisioterapia, os remédios e as tarefas domésticas enquanto você se recupera. Não precisa ser em tempo integral, apenas algumas horas por dia, para garantir que tudo esteja sob controle. Claudia Feodorovna franziu levemente as sobrancelhas. Não era um gesto de descontentamento, mas de reflexão, como se pesasse cada palavra antes de reagir. Uma estranha em minha casa? Murmurou mais para si mesma do que para eles. Não sei se me sentiria à vontade. Não seria uma estranha por muito tempo, interveio Vasilisa, escolhendo as palavras com cuidado. Poderíamos escolher alguém com boas referências, experiente. E você mesma poderia entrevistá-la, ver se simpatiza. O importante é que tem apoio enquanto se recupera. A sogra virou-se lentamente para ela, estudando seu rosto como se buscasse algo além das palavras. Vasilisa sustentou o olhar, sem se deixar intimidar. Nos últimos anos, havia aprendido que Claudia Feodorovna respeitava quem não recuava. E quanto a custos? Perguntou a idosa finalmente. Esses serviços não são baratos. Já pensamos nisso, respondeu Igor. Vamos ajustar o orçamento. O essencial é que você tenha o cuidado que merece. Claudia Feodorovna suspirou, olhando pela janela. Do lado de fora, uma enfermeira empurrava uma cadeira de rodas, o sol refletindo no metal. Quando voltou a falar, sua voz estava mais baixa, quase pensativa. Vocês sabem que não gosto de depender dos outros. Não é dependência, mamãe, disse Igor, colocando a mão sobre a dela. É só um apoio temporário. Até você recuperar a força. Ela não respondeu de imediato. Em vez disso, seus dedos se moveram levemente sobre o cabo da bengala, como se testassem sua resistência. Então, com um gesto quase imperceptível, assentiu. Muito bem. Mas com uma condição. Quero conhecer essa pessoa antes. E não aceito qualquer uma. Tem que ser alguém que saiba respeitar minha rotina. Vasilisa sentiu um alívio discreto percorrer o corpo. Era um início. Não uma vitória, mas uma brecha. E com Claudia Feodorovna, isso já era muito. Claro, concordou Igor, sorrindo. Vamos encontrar a pessoa certa. Juntos. Maxim, que até então observava a conversa em silêncio, aproximou-se e apoiou a mão no ombro do pai. Vovó, se precisar de ajuda com o computador ou qualquer coisa, é só chamar. Eu dou um jeito. Claudia Feodorovna olhou para o neto com um brilho inesperado nos olhos. Por um instante a máscara de severidade se desfez, revelando algo mais cálido. Obrigada, Maxim, disse com uma suavidade que surpreendeu até Vasilisa. Você é um bom rapaz. O quarto ficou em silêncio por alguns segundos, preenchido apenas pelo zumbido distante dos aparelhos médicos. Era um daqueles momentos raros em que a família, apesar de todas as suas tensões, parecia alinhada, mesmo que fosse apenas por alguns instantes. Então está decidido, resumiu Igor, quebrando o silêncio. Amanhã mesmo começamos a procurar. E você, mamãe, descanse. A parte difícil já passou. Claudia Feodorovna assentiu, mas seus olhos, agora fixos em Vasilisa, tinham uma expressão que a deixava intrigada. Não era desafio nem desconfiança. Era algo mais próximo de gratidão? Ou talvez apenas o reconhecimento de que, pela primeira vez em muito tempo, alguém havia ouvido suas preocupações sem tentar impor uma solução. Vasilisa chamou quando os outros já se levantavam para sair. Fique mais um pouco. Igor e Maxim trocaram um olhar rápido, mas saíram discretamente, deixando as duas sozinhas. Vasilisa sentou-se novamente, sentindo o peso daqueles olhos cinzentos sobre si. Eu sei que não somos próximas, começou Claudia Feodorovna, escolhendo as palavras com um cuidado que não lhe era habitual. Mas quero que saiba, aprecio o que você faz por esta família. Vasilisa piscou surpresa. Não era um elogio, nem um pedido de desculpas. Era algo mais simples e por isso mesmo mais sincero. Obrigada, respondeu, com um nó na garganta. Também me importo. A sogra sentiu, como se aquilo fosse suficiente. E de certa forma era. Porque entre elas finalmente havia sido aberto um caminho, estreito, talvez frágil, mas real. E isso Vasilisa sabia, era mais do que muitos conseguiram. Um mês depois, talvez eu já consiga me virar sozinha. A frase pairou no ar, e Vasilisa sentiu um sorriso se formar em seus lábios. Que ótimo! Disse sincera. Ficamos tão felizes em ver você melhor. Claudia Feodorovna lançou um olhar avaliador à nora, mas não comentou. Mamãe, Igor tossiu levemente, como se precisasse clarear a voz antes de continuar.
Você tem alta na próxima semana. Queríamos conversar sobre como será sua rotina nos primeiros tempos. O que há para discutir? A sobrancelha de Claudia Fyodorovna se arqueou desafiadora. Voltarei para minha casa, é claro. Você não poderá cuidar sozinha das coisas, objetou Igor. Precisará de ajuda, pelo menos no início. Pensamos em contratar uma cuidadora, interveio Vasilisa com cuidado. Há uma agência muito recomendada. Uma cuidadora. Claudia Fyodorovna franziu o nariz, como se tivesse provado algo amargo. Uma estranha em minha casa? Não, obrigada. Ou, Igor hesitou, procurando as palavras. Você poderia ficar conosco por um tempo. Arrumaríamos tudo, liberaríamos um quarto. De repente, Claudia Fyodorovna sorriu. Um sorriso aberto, quente, tão incomum em seu rosto geralmente severo que Igor e Vasilisa trocaram um olhar surpreso. Sabem, ela apontou para a janela, onde a luz do outono dançava entre as folhas. O dia está lindo. Que tal um passeio? O médico liberou que eu desse uma volta pelo jardim, respirar um pouco de ar fresco. Igor levantou-se imediatamente. Claro. Precisa de ajuda? Sim, me dê a mão. Claudia Fyodorovna apoiou-se na bengala e com movimentos lentos mas firmes, ergueu-se. Não se preocupem, não sou tão frágil assim. Desceram até o térreo e saíram pela porta lateral, que dava acesso ao pequeno parque do hospital. O sol de outubro aquecia com doçura, dourando as folhas caídas. Claudia Fyodorovna caminhava devagar, uma mão na bengala, a outra no braço do filho. Vasilisa e Maxim o seguiam a alguns passos de distância. Aqui é bom, disse ela, apontando para um banco debaixo de um velho bordo. Vamos sentar. Acomodaram-se. Claudia Fyodorovna no centro, ladeada por Igor e Vasilisa. Maxim preferiu ficar de pé, encostado no tronco da árvore. Meus filhos, começou Claudia Fyodorovna com uma suavidade inesperada na voz. Sei que se preocupam comigo e valorizo isso. Mas não posso permitir que meu problema se torne um fardo para vocês. Mamãe, você não é um fardo, Igor franziu a testa. Você é família. Sim, ela cobriu a mão rugosa do filho com a sua. Família é quando todos se cuidam. Mas também é quando todos se afundam juntos. Vasilisa congelou. Aquelas palavras, ditas sem acusações, soavam como um pedido de perdão velado. Claudia Fyodorovna virou-se para ela. Sei que nossas relações nunca foram fáceis. E a culpa, em grande parte, é minha. Vasilisa segurou a respiração. Em todos aqueles anos, nunca havia ouvido nada parecido da sogra. Você tem 2 filhos, um trabalho, uma casa para cuidar, continuou Claudia Fyodorovna. E ainda teria que lidar comigo e minhas limitações. Não, ela balançou a cabeça. Não posso aceitar isso. Mas você não pode ficar sozinha, argumentou Igor. Pelo menos não agora. E não ficarei. Claudia Fyodorovna sorriu, enigmática. Tenho uma solução melhor. Igor. Ela olhou ao redor e de repente acenou para uma mulher que caminhava pela alameda. A estranha notou o gesto e dirigiu-se a eles. Baixa, magra, com cabelo curto grisalho e olhos surpreendentemente vivos, brilhantes. Verônica Alexandrovna. Chamou Claudia Fyodorovna. Venha, não fique tímida. A mulher aproximou-se do banco, sorrindo com um misto de curiosidade e constrangimento. Bom dia, disse em uma voz baixa e melodiosa. Claudia Fyodorovna, não estou atrapalhando? Você está com sua família? Pelo contrário, respondeu a sogra, batendo no banco ao seu lado. Sente-se. Permitam-me apresentá-los. Este é meu filho, Igor, sua esposa, Vasilisa, e meu neto, Maxim. E esta colocou a mão no ombro da recém-chegada. É Verônica Alexandrovna Sokolova. Uma pessoa extraordinária e um verdadeiro anjo de jaleco branco. Ora, Claudia Fyodorovna, Verônica corou, envergonhada. Que anjo, que sou apenas uma enfermeira comum. Nada comum, retrucou Claudia Fyodorovna. 40 anos na medicina, todas as condecorações possíveis. Salvou tantas vidas que nem dá para contar. Igor estendeu a mão. Muito prazer, Verônica Alexandrovna. Igualmente, sorriu a mulher. Sua mãe falou muito de vocês. De todos, acrescentou, cumprimentando Vasilisa e Maxim com um aceno. Verônica Alexandrovna cuidou de mim todas essas semanas, explicou Claudia Fyodorovna. E nos tornamos amigas. Às vezes, a vida une as pessoas por um motivo. Sua mãe é uma mulher muito corajosa, disse Verônica. Nunca reclama, sempre pensa nos outros. Pacientes assim são raros. Claudia Fyodorovna afastou o elogio com um gesto, mas era visível que as palavras a agradavam. Conte a eles, pediu, indicando o filho e a nora. Sobre você. Verônica ficou em silêncio por um instante, organizando os pensamentos. Então começou a falar em um tom tranquilo, sem dramatismos, mas cada palavra apertava o coração de Vasilisa.
O marido de Verônica, engenheiro civil, morrera de um ataque cardíaco 12 anos antes. A filha única, uma bióloga promissora, sucumbira a um câncer agressivo 6 anos depois. O neto, que ela criará após a morte da filha, falecera em um acidente durante manobras militares, 3 anos atrás. Fiquei sozinha, concluiu Verônica, olhando para as mãos magras, marcadas pelas veias saltadas de quem sempre trabalhou duro. Só o trabalho me segura. 40 anos no mesmo hospital, imaginem. Lá, todos são como família. E onde a senhora mora, Verônica Alexandrovna? Perguntou Igor. A mulher hesitou levemente constrangida. Nos baraques, na rua Oktyabrskaya. Sabe, aqueles sobrados de madeira de 2 andares? Meu prédio está condenado a 5 anos, mas ainda não o demoliram. Não tem nenhuma comodidade. O banheiro é no quintal, a água vem da torneira pública. Mas para mim basta. Preciso de pouco. E o governo não ofereceu um novo lugar? Indagou Vasilisa. Prometeram um apartamento de 1 quarto em algum bairro afastado. Verônica deu de ombros. Mas até agora só promessas. Dizem que este ano deve sair. Enquanto isso vivo entre o trabalho e meu ninho. Claudia Fyodorovna endireitou as costas e falou com firmeza. Por isso os chamei. Tenho uma proposta. Virou-se para o filho. Igor, quero que Verônica Alexandrovna se mude para minha casa. Vamos morar juntas nos ajudando. Igor piscou, confuso. Para sua casa? Para o seu apartamento? Sim, confirmou Claudia Fyodorovna. Tenho 2 quartos, espaço suficiente. Ficará perto do trabalho para ela, e eu terei companhia. Qual é o problema? Mas Claudia Fyodorovna, Verônica tentou protestar, visivelmente desconcertada. Isso é muito inesperado. Não posso aceitar. Por quê? Perguntou Claudia Fyodorovna com um encolher de ombros. É melhor viver em um barracão sem condições ou trabalhar como cuidadora na casa de estranhos? Assim, ambas mantemos nossa independência, mas com apoio. Você me ajuda, eu lhe dou um teto até arrumar em sua nova casa. Igor trocou um olhar com Vasilisa. Nos olhos dela, ele viu o mesmo espanto. Mamãe, está falando sério? Perguntou. E a sua necessidade de privacidade? Sempre disse que não gosta quando invadem seu espaço. Os anos passam, filho, Claudia Fyodorovna sorriu. As prioridades mudam. Quando você fica deitada com a perna quebrada e não consegue nem pegar um copo d'água, começa a enxergar as coisas de outro jeito. E com Verônica Alexandrovna nos entendemos sem palavras. É verdade, confirmou Verônica. Temos muito em comum. Ambas amamos música clássica, lemos os mesmos livros. Claudia Fyodorovna sabe tantas coisas interessantes, e eu sempre gostei de aprender. Então está decidido, declarou Claudia Fyodorovna, olhando para todos. Eu volto para minha casa, Verônica Alexandrovna vai comigo, e vocês nos visitam quando quiserem. Venham quando quiserem, completou Claudia Fyodorovna, com um gesto tranquilo das mãos. Sem obrigações, sem nervosismo. Igor coçou a nuca, ainda processando a situação. Se é assim que decidiram. Mas e as questões práticas? Contas, compras. As contas dividimos pela metade, respondeu Claudia Fyodorovna prática. E as compras, conforme as possibilidades. Minha aposentadoria é boa, Verônica Alexandrovna tem seu salário. Não vamos passar necessidade. Verônica, envergonhada, brincava com um botão da blusa. Ainda assim, preciso pensar melhor. É uma decisão muito séria. Claro, pense, concordou Claudia Fyodorovna. Mas saiba que a oferta continua de pé. Ela se virou para o filho. E você, Igor, me ajuda com a reforma? Há tempos quero renovar o corredor e pintar a cozinha. É óbvio, mamãe, sorriu ele, ainda incrédulo. Fazemos tudo. Claudia Fyodorovna sentiu satisfeita. Então está combinado. Agora, se me dão licença, volto para o quarto. Estou um pouco cansada. Eles retornaram devagar à enfermaria, Verônica apoiando suavemente Claudia Fyodorovna pelo braço. Vasilisa notou como o gesto era natural. Um cuidado discreto, mas firme, como se ela soubesse exatamente quando oferecer apoio e quando deixar a outra seguir sozinha. Na entrada do hospital, Verônica se despediu, precisava começar seu plantão. Igor acompanhou a mãe até o quarto e ajudou-a a se acomodar na poltrona. Você realmente quer isso, mamãe? Perguntou, sentando-se ao lado dela. Sim, filho, respondeu Claudia Fyodorovna, cobrindo a mão dele com a sua. Pensei muito aqui deitada. A vida é curta demais para gastá-la com brigas e rancores. Verônica perdeu tanto, mas não endureceu o coração. Ela me ensinou muito nessas semanas. Seus olhos brilharam com um lampejo travesso. E vi como vocês dois e Vasilisa ficaram tensos quando falei em morar com vocês. Não quero ser um peso. Mamãe, você não é. Não discuta, interrompeu-a carinhosa. Sei o que digo.
Vasilissa é uma ótima esposa e mãe, e nem sempre fui justa com ela e com Maxim. Mas isso ficou no passado. Agora é uma nova fase. Igor abraçou-a, sentindo os olhos arderem. Obrigado, mamãe, murmurou. Você é uma mulher sábia. Não sábia, balançou a cabeça. Só a vida às vezes dá lições que não dá para ignorar. Quando saíram do hospital com Maxim e Vasilissa, Igor sentia um alívio estranho, como se um peso que carregava por anos tivesse se dissolvido no ar. Apertou a mão da esposa com força. Não imagina como estou feliz, disse, olhando-a nos olhos. Mal posso esperar para contar a Ania. Ela estava tão preocupada com a vovó e com o Murzik, sorriu Vasilissa. Não se esqueça de dizer que o gato está seguro. Eles riram, e até Maxim, geralmente contido, esboçou um sorriso ao vê-los. Sobre o jardim do hospital, as últimas folhas do outono giravam no ar, como se despedissem do passado e abrissem caminho para um futuro inesperado, talvez mais feliz do que jamais haviam imaginado. A neve caía em flocos largos, cobrindo Moscou com um manto branco e mácio. Dezembro de 2025 chegará gelado, mas aconchegante, com neve estalando sob os pés, pores do sol cor-de-rosa e o cheiro de tangerinas que invadia cada casa. Na pequena, porém luminosa cozinha de Claudia Fyodorovna, o trabalho fervilhava. Verônica Alexandrovna abria a massa para os pirojki, enquanto a dona da casa preparava o recheio. Em 2 anos de convivência, haviam encontrado um ritmo perfeito, como duas musicistas que se entendem sem palavras em um dueto. Corta a couve mais fina, Verônica, sugeriu Claudia Fyodorovna, espiando por sobre o ombro da amiga. O Igoreca gosta dos pedacinhos bem pequenos. Clava, você parece esquecer, riu Verônica, que eu já te ensinei a cozinhar e a organizar os armários do jeito novo. Riram baixinho, daquele modo íntimo de quem compartilha uma cumplicidade profunda. Aqueles 2 anos haviam sido um presente do destino para ambas. Claudia Fyodorovna quase esquecera suas dores, a perna sarou, a pressão se estabilizou, e a falta de ar já não a atormentava. Quanto a Verônica parecia ter rejuvenescido. Os olhos brilhavam, as rugas suavizaram, e até os fios brancos nos cabelos pareciam menos visíveis. 3 meses antes, ela finalmente receberá seu apartamento de 1 quarto pelo programa de renovação urbana, em um prédio novo, a apenas 10 minutos a pé dali. Mas nenhuma das duas sequer mencionou a possibilidade de se separarem. Seguiam vivendo juntas, dividindo alegrias e preocupações como sempre. Alguém tocou a campainha. Na porta estavam Vasilissa com uma cesta de biscoitos caseiros e Ania, de 12 anos, segurando uma pasta de partituras. Vovó, a menina correu para abraçar Claudia Fyodorovna. Tirei 10 em solfejo. Minha esperta, elogiou a avó beijando-lhe a cabeça. Nunca duvidei. Afinal, herdei meu ouvido absoluto. Sério? Ania arregalou os olhos, surpresa. Você nunca tinha falado disso. Há muitas coisas que nunca contei, sorriu Claudia Fyodorovna. Ainda teremos tempo. Virou-se para Vasilissa e num gesto inesperado, abraçou-a com força como uma mãe. Obrigada por terem chegado mais cedo. Sussurrou. Preciso conversar com você. Foram para a salinha, deixando Ania na cozinha com Verônica. A menina adorava ajudar e, entusiasmada, já começava a modelar os pirojki sob a orientação atenta de Verônica Alexandrovna. Vasilissa, Claudia Fyodorovna sentou-se no sofá batendo no lugar ao lado. Há muito queria dizer isto, me perdoe. Fui injusta com você todos esses anos. Vasilissa congelou sem esperar aquele início. Claudia Fyodorovna, não precisa. Precisa, afirmou a sogra firme. Era uma velha teimosa que achava saber como todos deviam viver. Não a aceitei. Nem ao Maxim. Mas vocês são a família verdadeira do meu filho. Você deu a ele a felicidade que merece. Lágrimas afloraram nos olhos de Vasilissa. A vida, disse com a voz trêmula, às vezes nos ensina de maneiras que não esperamos. Seu acidente, que parecia uma tragédia, na verdade mudou tudo para a nossa família. Claudia Fyodorovna sentiu, sorrindo entre lágrimas. E a Galina? Perguntou Vasilissa após uma pausa. Igor mencionou que ela está com problemas? A minha filha, suspirou Claudia Fyodorovna. Quase a demitiram do hospital por confundir medicamentos. Só permaneceu pelo histórico. E a Oksana, balançou a cabeça, largou a faculdade no último ano, casou-se às pressas com um empresário e se divorciou em 1 ano. Agora Galina cuida sozinha do neto, o Romosha, um anjinho de nem 3 anos. Oksana foi para a Turquia, trabalha em um hotel. Deve ser difícil para ela, comentou Vasilissa sincera, apesar das antigas mágoas. Confirmou Claudia Fyodorovna. Ligou para o Igor pedindo ajuda. E sabe o mais surpreendente? Pediu desculpas.
Disse que me julguei sem saber como é criar um filho sozinha. Agora está vivendo na própria pele. A porta da frente bateu novamente. Entraram Igor e Maxim, carregados de sacolas com mantimentos e presentes de Natal. Mamãe adivinha? Anunciou Igor, sem perceber o gesto discreto de Maxim tentando contê-lo. O Maxim quer pedir Svetlana em casamento. Ele havia pedido para não contar antes da hora. Ah, desculpe, filho, corrigiu-se Igor, percebendo o lapso. Escapou sem querer. Vasilisa levantou-se do sofá e aproximou-se do filho, olhando fundo em seus olhos. É verdade? Você decidiu? Perguntou com um brilho de emoção no olhar. Maxim, um rapaz de 22 anos, de ombros largos e postura confiante, ruborizou-se de repente como um adolescente. É sim, admitiu, tirando do bolso uma pequena caixa de veludo. Comprei o anel. Quero pedir em casamento na noite de Ano Novo, se ela aceitar. Claro que vai aceitar. Vasilisa o abraçou com força. Vocês formam um casal lindo. Maxim a puxou para mais perto e sussurrou em seu ouvido. Mamãe promete que não será uma sogra severa. Ela riu, solta e sincera. Prometo. E completou, olhando de relance para Claudia Fyodorovna. Tive uma ótima aula de como não agir. A idosa, surpresa com o tom brincalhão, também se deixou levar pela risada franca e sem reservas. E eu serei a bisavó certa, declarou. Vou consertar todos os meus erros. À noite, quando a mesa estava posta e a árvore de Natal cintilava com luzes coloridas, a campainha tocou novamente. Na porta estava Galina mais magra, com olheiras fundas, mas com uma expressão firme no rosto. Ao seu lado, um menininho loiro de macacão azul balançava de um pé para o outro, curioso. Posso entrar? Perguntou ela baixinho. O Igor nos convidou. Se não se importar, Vasilisa. Claro que não, Vasilisa abriu a porta de par em par. Estávamos esperando por vocês. À mesa de festas, todos se reuniram. Igor e Vasilisa, Maxim, Aneca, Claudia Fyodorovna, Verônica Alexandrovna, Galina e o pequeno Roma. Verônica ajudou o garoto a subir na cadeira, colocando uma almofada para que ficasse mais confortável. Ele, encantado, esqueceu a comida e ficou a observar a árvore, de boca aberta. Proponho um brinde, Igor ergueu sua taça de champanhe. A nós que nos encontramos. A família que, apesar de todas as dificuldades e desentendimentos, permanece unida. A capacidade de perdoar e acolher. Aos novos horizontes que se abrem diante de nós. A família. Os copos se ergueram em coro. Aneca afagou Murzik, que, enrodilhado no colo de Claudia Fyodorovna, abriu um olho âmbar, ronronou e voltou a dormir, seguro e tranquilo. Sabe, sussurrou Claudia Fyodorovna, inclinando-se para Vasilisa, nunca tive alergia. Só não gostava de gatos, ou melhor, não gostava. Esse ruivo esperto me conquistou. Vasilisa sorriu, observando a cena à sua volta. Igor e Verônica conversavam animadamente. Maxim fazia truques de mágica com um guardanapo para Roma. Galina e Aneca folheavam juntas um caderno de partituras. A vida nos surpreende, refletiu. Às vezes basta confiar nela e aceitar o que ela oferece. Afinal, a felicidade verdadeira não é a ausência de problemas, mas a habilidade de encontrar alegria até nas situações mais difíceis, mantendo o coração aquecido e o espírito aberto. Lá fora a neve caía cobrindo a cidade com um manto branco, como se lhe desse a chance de começar tudo de novo. À frente, esperavam um ano novo e novas possibilidades para cada um deles.